Olá, eu sou José Hilário e você é muito bem-vindo a esse podcast. Nessa primeira temporada nós temos falado sobre o tema discipulado e no episódio de hoje falaremos sobre a segunda etapa para fazermos discípulos de Jesus. No episódio anterior, começamos a falar como fazer discípulos de Jesus na prática. E o primeiro princípio que estudamos naquela ocasião foi que para começar a fazer discípulos de Jesus, é necessário escolhermos com atenção em quem nós iremos investir. E houve algumas dicas. Primeiro, é necessário começar orando para que Deus nos identifique quem é. Segundo, precisa ser uma ou poucas pessoas, porque nós não vamos dar conta de investir em muitas outras pessoas, em multidões, né? E houve a apresentação de algumas sugestões de como escolher, né? Ser alguém interessado, alguém disponível, ensinável e reproduzível. Para mais detalhes, você pode acompanhar o último episódio. Agora nós chegamos à segunda etapa. Para fazer discípulos, além de escolher, aqui está a segunda etapa. Se aproxime. Se aproxime. Nós vamos perceber isso em Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 15. Olha o que diz o texto. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. A segunda etapa é se aproximar. E aqui está a descrição desse segundo princípio, extraído do método de discipulado de Jesus. Depois de fazer sua escolha, se aproxime da pessoa a quem você quer discipular e comece a passar tempo junto com ela. Eu vou repetir. Depois de fazer sua escolha, se aproxime da pessoa a quem você quer discipular e comece a passar tempo junto com ela. Perceba que, após escolher os seus discípulos, Jesus os chamou para estarem com ele. É o que nós lemos no final do versículo 14. Ele fez isso antes de enviá-los para fazer aquilo que ele já fazia, que era pregar e expulsar demônios. Sabe o que isso significa? Que a essência do programa de treinamento de Jesus foi basicamente deixar que os discípulos o seguissem. O que é incrivelmente simples. Perceba, não havia currículo formal como nas escolas ou nas sinagogas daquela época, que era o método de formação dos escribas. Não, Jesus era a própria escola. Ele mesmo era o próprio currículo, o próprio conteúdo de ensino. Isso aconteceu até o ponto que os discípulos se tornaram parte do ensino de Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 13, nós lemos o seguinte: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Perceba? Se você quisesse saber o que Jesus ensinava, bastava olhar para a vida de quem o seguia. E aqui está um exemplo, Pedro e João. Bastava olhar para o tipo de pessoa que eles tinham se tornado por conviver com Jesus. E por que isso aconteceu? Porque Jesus ensinou aos discípulos o tempo todo. Jesus ensinava aos 12 discípulos, particularmente, a sós, um a um, mas também publicamente. Eles sempre estavam juntos com as multidões, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Dessa forma, eles aprendiam tudo e mais um pouco ainda, né? Em João capítulo 15, nos versículos 13 a 15, nós lemos o seguinte: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eles ordenam. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Perceba, Jesus não era apenas um mestre ensinando leis, dogmas ou doutrinas a seus alunos, mas era uma pessoa, dando, sacrificando de si mesma aos seus amigos, como um pai se dá aos filhos que ama. Isso não aconteceu apenas no chamado dos 12. Ao lermos os evangelhos, nós percebemos que Jesus intensificou essa intimidade com o passar do tempo. Quanto mais o tempo passava, a atenção aos discípulos aumentava, e não o contrário. Isso aconteceu, por exemplo, durante os 3 anos de ministério.
Nos 2 primeiros anos, Jesus sempre se retirou com os discípulos em todas as regiões que foi ao redor da Galileia, e só após isso, na metade do 3º ano, ele marchou com eles para Jerusalém. Durante a última semana, a semana da Páscoa, além da última ceia apenas com os discípulos, Jesus orou no Getsêmani sozinho, mas com eles bem próximos ali. É nos momentos de partida, de separação e morte, que as famílias se reúnem e as palavras são mais importantes e profundas. Assim foi com os discípulos. Por isso, metade dos evangelhos focam nesses últimos 7 dias de Jesus com eles, naquela última semana em Jerusalém, na semana da Páscoa. E durante os 40 dias depois da ressurreição, há mais um exemplo disso. Ao que tudo indica, após ressuscitar, Jesus apareceu às pessoas por 10 vezes e só para os seus seguidores mais próximos, em especial os 11, porque Judas foi o traidor. Nenhum incrédulo ou não discípulo teve esse direito de ver Jesus ressurreto e conversar com ele, ter tempo com ele. Ou seja, o ministério de Jesus girou em torno dos discípulos, mais tempo com eles do que com todas as outras pessoas. Portanto, nós podemos concluir que Jesus alicerçou o treinamento dos discípulos na aproximação com ele. Esse envolvimento contínuo e profundo foi a chave para que os discípulos fossem suas testemunhas. É por isso que o substituto de Judas, como lemos no início de Atos 1, precisava ser alguém que foi acompanhado por Jesus desde o início. Aqui está o segundo princípio para fazermos discípulos como Jesus fez. Depois de fazer sua escolha, se aproxime da pessoa a quem você quer discipular e comece a passar tempo junto com ela. Diante disso, nós precisamos considerar 3 implicações. Primeira implicação: o púlpito é insuficiente para fazer discípulos que fazem discípulos de Jesus. Ele sim é importante, mas sozinho é incompleto. É necessário atenção constante e pessoal com cada indivíduo, o que nenhuma sala de aula pode oferecer com certeza. E convenhamos, uma só pessoa, estou pensando aqui na figura do pastor, daquele que prega todo domingo, ele não consegue fazer isso com uma igreja toda. É por isso que todos devem se envolver em fazer discípulos de Jesus, todos os crentes em Jesus. Segunda implicação: a aproximação não pode acontecer apenas na fase de evangelismo. Deixa eu dizer, a realidade é que nas igrejas muitos são simplesmente abandonados após a classe de batismo de novos membros, não é verdade? Nesse período, muitas igrejas até oferecem alguma espécie de discipulado para essas pessoas. Mas depois, o que é ofertado para elas são apenas aulas de escola bíblica, pregações nos cultos e ministérios aos quais elas devem servir. Queridos, fazer discípulos não significa deixar cada um por si, Deus por todos, e acabar dizendo, olha, se você quiser crescer, agarre-se a algum ministério. Não. A associação é um processo contínuo. Não pode acontecer apenas na fase de evangelismo. E a terceira implicação é que a falta de aproximação, a falta de acompanhamento, é uma das grandes razões do esfriamento espiritual de nossa época. Como eu disse, estamos baseando o nosso material aqui no livro de Robert Coleman, O Plano Mestre de Evangelismo. Lá na página 40, ele diz o seguinte, preste bem atenção. Abre aspas, não admira que cerca de metade dos que fazem profissão de fé e se unem à igreja eventualmente se desviam ou perdem o ardor da experiência cristã, e que um número ainda mais reduzido cresça suficientemente no conhecimento e na graça para que sejam de utilidade real no serviço do reino de Deus. Se os cultos de domingo e as aulas de escola bíblica dominical para os membros são tudo o que as igrejas locais têm a oferecer para desenvolver os novos convertidos em discípulos maduros, então essas igrejas estão derrotando sua própria finalidade por contribuírem para uma falsa segurança. E se os novos convertidos seguirem esse mesmo exemplo preguiçoso, isso finalmente lhes fará mais mal do que bem. Portanto, simplesmente não há substituto para nos colocarmos em contato com as pessoas. E é ridículo imaginar que qualquer coisa menos do que isso, a não ser um autêntico milagre, possa desenvolver poderosos líderes evangélicos.
Afinal de contas, se Jesus, o Filho de Deus, considerou ser necessário permanecer quase continuamente com apenas alguns de seus discípulos pelo período de 3 anos, e se apesar disso um deles ainda se perdeu, como poderia uma igreja local esperar cumprir essa tarefa com um método que consiste em se reunir apenas poucos dias durante o ano inteiro, 52 domingos por ano? Fecha aspas. Eu quero que você considere tudo que nós falamos até agora, com a apresentação de alguns dados gerais da média das igrejas brasileiras. Há pesquisas que dizem que, em média, as igrejas brasileiras não têm crescido. Pelo contrário, em média, de modo geral, as igrejas têm diminuído quase 10% de sua membresia a cada ano. Agora, sabe quantos desses membros simplesmente ou não aparecem mais nos cultos ou dão as caras talvez apenas uma vez a cada 2 ou 3 meses? Em média, 40% do total são pessoas ausentes ou simplesmente visitantes de luxo na vida da igreja. E dos que se fazem presentes nos cultos, então nós temos uma média de 60%, sabe quantos frequentam uma escola bíblica dominical preparada, na sua maioria, para treinar discípulos a fazerem discípulos? Em média, 32% do total. E destes que frequentam os cultos, sabe quantos se envolvem em algum ministério formal na igreja, nas igrejas? Apenas 36%. Diante de tudo isso, você consegue imaginar quantos destes discipulam ao menos alguém com a intenção de reprodução? É bem difícil, né? Talvez os dados que eu apresentei aqui possam ser diferentes na sua realidade, mas é bem possível que você se identifique de alguma forma com esses dados. Agora eu pergunto, será mesmo que nós estamos tão ocupados em fazer discípulos, tanto quanto deveríamos, como igreja no Brasil? Os números falam por si mesmos, não é verdade? Bom, aqui está o segundo princípio. Depois de fazer sua escolha, aproxime-se da pessoa a quem você quer discipular e comece a passar tempo junto com ela. Para isso eu quero apresentar 2 dicas práticas. A primeira, construa o ambiente. O que nós poderíamos chamar de desculpas para o discipulado, né? Passar tempo com a pessoa. Construa um ambiente. Talvez convide a pessoa para caminhadas, para a prática de um esporte, um ministério, talvez tocar um violão, ouvir uma música, fazer alguma costura, ler algum livro, cozinhar juntos, trabalhar, tricotar, fazer compras, talvez viajar, faça uma ligação, pode usar aplicativos online, videochamadas, enfim. Construa um ambiente para começar a passar tempo junto com essa pessoa que você escolheu. Segundo, coloque a Bíblia nas conversas. Talvez aqui você vai ter um momento de leitura bíblica com ela, talvez ler algum livro teológico, ler algum artigo, ou ouvir uma pregação, ou talvez você vai assistir um filme ou livros diversos que realcem verdades bíblicas. Nessa aproximação, vocês deverão aprender de Jesus juntos, não importa o material, o convívio é que é fundamental. E todos buscando informações e aprender e praticar, imitar Jesus. Em resumo, aproveite essas oportunidades para demonstrar e ensinar ou conversar sobre tudo o que Jesus ordenou, como já vimos em Mateus 28. Pense em qual dessas opções se encaixam melhor naquele nome escolhido e então se aproxime dessa pessoa. Aqui está a segunda etapa do fazer discípulos. Se aproxime. Depois de fazer sua escolha, se aproxime da pessoa a quem você quer discipular e comece a passar tempo junto com ela. Comece isso ainda nesta semana. E talvez você esteja se perguntando, por que eu faria tudo isso? Por que eu escolheria alguém? Por que eu me aproximaria dessa pessoa? Bom, em João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse assim: Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Jesus foi atrás dos discípulos, enquanto eles viviam suas vidas, alheios a Ele. Assim foi conosco. Nenhum de nós nasceu com o desejo profundo de ir até Jesus. Pelo contrário, nós fugíamos dele. Os nossos pecados nos afastavam dele. Foi Ele quem veio até nós e nos chamou. Por isso, o nosso chamado não é para continuarmos nossas vidas do jeito que elas eram
ou que nós queremos que elas sejam e acrescentar Jesus. Não. Pelo contrário, é para Jesus definir quem nós seremos e o que nós faremos. E ele nos escolheu, segundo esse versículo, com um propósito: irmos e darmos fruto, e fruto que permaneça. Nessa missão, o Pai garante que atenderá aos nossos pedidos de oração, na missão de dar fruto que permaneça. E que fruto é esse? Se pensarmos bem, o único fruto que permanece nesse mundo são vidas transformadas por Jesus, através do discipulado. A exemplo da nossa vida. Então, bens, recursos, prédios e números se corroem com o tempo, com a traça, com a ferrugem. Porém, vidas transformadas levam o reino de Deus adiante. Esse é o fruto que permanece. E se nós orarmos por isso, segundo este versículo, o Pai certamente nos atenderá. Então vamos orar. Vamos orar, vamos escolher e vamos nos aproximar de alguém para começar a discipular essa pessoa. Comprometa-se com isso. Amém? No próximo episódio falaremos sobre o terceiro passo, a terceira etapa para fazermos discípulos. Mas só aqui, esses dois já são suficientes para dar bastante dor de cabeça para a gente, né? Escolher e se aproximar. Que Deus te abençoe nesse processo.